Calorosas saudações e a primeira grande sondagem presidencial saiu, onde Gouveia Melo está isolado, mas logo a seguir a ele está André Ventura. Ora, logo a seguir às minhas introduções estão sempre os pedidos de like neste vídeo. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 600, não, quer dizer, era bom, mas 60 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, até porque estamos lá quase. Acho que falta menos de 1000 subscritores para chegarmos aos 60 mil. Portanto, subscrevam e partilhem. Relembro que hoje é o último dia para usarem o código SOUSA10 na Prozis para, além dos 10% que vão ter sempre e sempre tiveram, de desconto, mas é o último dia para ganhar o giveaway, para se habilitarem a ganhar. Eu amanhã vou anunciar o vencedor, portanto, usem hoje o código, que é o último dia, porque era durante o mês de janeiro. Relembro que a Cultivem-se também está com promoções de 50%, portanto, aproveitem para comprar as t-shirts que estão a 11,99 todas elas. Portanto, antes que esgotem, que já não faltam muitas, ok? Primeiro link da descrição para as t-shirts, segundo para a Prozis. Ora, vamos então ver a sondagem e os dados que são mencionados. Mas para já vamos conhecer os resultados da primeira grande sondagem SIC Expresso para as presidenciais de 2026. Henrique Gouveia e Melo é o favorito dos portugueses para vencer as eleições do próximo ano. O almirante reúne 25% das intenções de voto. André Ventura é o mais bem posicionado para ir à segunda volta com 16%. António José Seguro, com o apoio eventual do Partido Socialista, surge em terceiro lugar. Luís Marques Mendes fica-se pela quarta posição. Esta sondagem foi feita com uma lista fechada de candidatos e se substituirmos António José Seguro por António Vitorino, o cenário não se altera muito, mas o antigo comissário europeu perde um ponto percentual para o antigo secretário-geral do PS. Mário Centeno disse que estava fora da corrida, aliás, que está fora da corrida presidencial, a meio do trabalho de campo desta sondagem, mas os dados mostram que ele era o mais bem posicionado para retirar André Ventura de uma segunda volta com Gouveia e Melo. Uma coisa muito interessante aqui. Eu não vou fazer a análise do que vou dizer com o Mário Centeno, porque ele já assumiu, e foi durante o trabalho de campo, eu percebo que o incluam aqui, obviamente, mas vou fazer a análise sem o Mário Centeno. Dê-me só um momento que é para aparecer aqui a imagem, exatamente. Se repararmos, estão aqui os 4 candidatos. Enfim, ali aparece António Vitorino, mas também poderia ser António José Seguro. Eu, pessoalmente, gosto mais do António José Seguro do que o António Vitorino, mas, em todo o caso, vai dar ao mesmo em termos percentuais. Para a análise é a mesma coisa. Mas se olharmos para estas 4 figuras, o Marques Mendes não se nota ali muito, mas toda a gente percebe que é o Marques Mendes, ali tem metade da cara cortada, mas é o Luís Marques Mendes. O que é que se depreende disto aqui? E ainda há mais análise, atenção, ainda há mais dados, com mais candidatos. Mas o que é que se depreende disto tudo? Dos 4 candidatos mais votados, 2 são fora do sistema, ou são fora do sistema político, ou dizem ser antissistema. No caso, um deles, Gouveia Melo, não é político, portanto está fora do sistema político, está dentro do sistema poder, mas não está dentro do sistema político, que é uma coisa diferente, mas está fora da dinâmica partidária. E o outro, o Ventura, com 16%, está dentro da dinâmica partidária, mas com um discurso antidinâmica partidária. O que é que isto nos diz? Que há uma saturação completa, mediática, social, cultural, económica, regimental, dos partidos do Bloco Central. Porque um homem sem partido político, Gouveia e Melo, com 25%, e André Ventura, um homem que, embora estando a representar um partido político, tem uma narrativa muito anti-partidos políticos que não o dele, não é? É claramente uma resposta de cansaço ao PS e ao PSD. Porque quer o António Vitorino com 14%, ou até o próprio António José Seguro com 14 ou 15%, e até o próprio Marques Mendes com 13%, têm percentagens inferiores a estas duas figuras antipolíticas, entre aspas. É claro que o Gouveia Melo é muito mais antipolítico que o Ventura, porque o Ventura é político, é pago para o ser, mas tem uma narrativa antissistema político. Não anti-regime, mas antissistema. E é muito curioso, é a mensagem que passa, não é? É a mensagem que passa. A surpresa desta sondagem, aqui, a meu ver, é o Ventura. Não me surpreende a percentagem do Gouveia Melo, até acho que ele vai ter mais, contra a minha vontade. Vocês sabem que eu preferia votar em qualquer candidato do que no Gouveia Melo, mas acho que ele vai ter mais do que 25%. A surpresa aqui é o Ventura estar em segundo lugar, entre aspas, isolado, que significa também uma coisa. É que a base eleitoral do Ventura, não do Chega, coisas diferentes, estabilizou-se. A base eleitoral do Chega cresceu e manteve-a bem. 16%. Está à volta dos 18% que teve no dia 10 de março. E isso é uma vitória para o Ventura. E eu digo Ventura e não Chega porque estas eleições são para votar em pessoas, não em partidos. Os partidos podem apoiar as pessoas,
mas não se vota em partidos. Eu, quando for à folha de voto e tiver lá o António Vitorino, o Marcos Mendes, o Ventura, o Gouveia e Melo, eu não tenho lá partidos, tenho o nome das pessoas, ao contrário de todas as outras eleições em Portugal. Vamos continuar. Mas o antigo comissário europeu... Só um momento que eu puxei isto para trás, exatamente, que aqui é melhor só um bocadinho, exato, que eu não quero estar a repetir outra vez. Não é? Segunda volta com Gouveia e Melo. Marcelo Rebelo de Sousa caminha para o último ano de mandato numa altura em que são já vários os nomes que se posicionam para ocuparem o lugar que vai ficar livre daqui a um ano. E é cada vez mais claro que é Henrique Gouveia e Melo quem reúne, neste momento, a preferência da maioria dos eleitores. De acordo com a sondagem do ICS e do Isqueté para a SIC e para o Expresso, o Almirante reúne 25% das intenções de voto, deixando a grande distância o segundo nome mais bem posicionado, André Ventura, que surge como o favorito de 16% dos inquiridos. Neste momento, o líder do Chega é o mais bem posicionado para passar à segunda volta. Numa sondagem com listas fechadas de candidatos, António José Seguro, com o apoio do PS, surge em terceiro lugar com 15%, à frente de Luís Marques Mendes, que não vai além dos 13%. Antes de continuar, o Ventura tinha dito há umas semanas, numa entrevista que deu, não sei se foi à SIC ou à CNN, enfim, deu uma entrevista há umas 2 semanas, se calhar nem tanto, em que disse que ele acreditava que conseguia passar a uma segunda volta. E eu disse, é possível. É possível. Esta sondagem mostra isso. Porque, muito honestamente, os candidatos do Bloco Central não são candidatos fortes. Eu não vou dizer que eles são fracos. Eu acho que o António José Seguro tem valências políticas. O Marques Mendes, eu sou sincero, eu acho que, enquanto político, persona política, eu acho o António José Seguro, mais capaz do que o Marques Mendes. Mas não são nomes, nem um nem outro, sonantes, não é? Não é uma espécie de Mário Soares, não é um António Costa, não é um Passos Coelho, não é um nome, não é um peso pesado do ponto de vista mediático, nem em Marques Mendes, nem no próprio António José Seguro. E isso também acaba por beneficiar o Ventura. Agora, eu sempre disse isto, e portanto não me podem, agora não vou estar aqui com aquela taxa de basófia, estão a ver? Eu sempre disse, mas eu sempre disse que isto ia beneficiar o Ventura, porque os outros candidatos eram fracos, tirando o Gouveia e Melo, e portanto isso poderia beneficiá-lo a curto prazo. Onde é que o pode prejudicar, no caso do André Ventura? A médio e longo prazo, porque pode haver uma saturação mediática de ser sempre o Ventura a candidatar-se. Isso agora não se sente, porque o partido é recente, tem 5, 6 anos, o Ventura também é um líder relativamente jovem, tem 43, 44 anos à volta disso, mas no prazo de 5 anos, mais coisa, menos coisa, se isto continuar a ser recorrente, a determinada altura poderá ser algo que prejudica não só o próprio Chega, mas principalmente o Ventura. Não é? Porque ele não é omnipresente, não é? Nem é suposto isso ser na política. A curto prazo vai beneficiá-lo, claramente. A médio e longo prazo, aí já tenho as minhas dúvidas. Acho que ele pode sair prejudicado se a recorrência da presença em eleições, como ele sendo o cabeça de lista, em tantas ocasiões, poderá prejudicá-lo a médio e longo prazo. Mas vamos ver, posso estar enganado, mas normalmente é isto que acontece. Se substituirmos Seguro por Vitorino, as posições não mexem, mas o antigo comissário europeu perde 1 ponto percentual. Mário Centeno disse que não queria ser candidato quando o trabalho de campo desta sondagem ia a meio. Apesar disso, continua a ser o socialista mais bem posicionado para ir a uma segunda volta com Gouveia e Melo, o almirante que ganha a todos, em todos os cenários. Numa segunda volta com André Ventura ganha com grande facilidade, com Marques Mendes a margem estreita-se, mas mesmo assim não dá hipótese. Olhando para os candidatos de esquerda, só Mário Centeno parece diminuir ligeiramente as hipóteses de Gouveia e Melo. António José Seguro e António Vitorino têm resultados exatamente iguais. É muito curioso porque aqui diz-nos uma coisa boa que o Marques Mendes tem, que outros candidatos talvez não tenham. Reparem que o Marques Mendes na sondagem, com todos os candidatos, tem 13%. Mas numa segunda volta, o Marques Mendes tem, desculpem lá, 20%. Ou seja, ele acrescenta 7 pontos percentuais que consegue roubar não só ao Gouveia e Melo, que está mais ao centro, mas talvez até algum eleitorado mais à esquerda. E isso pode ser um benesse para o Marques Mendes na primeira volta. Porquê? O Ventura tem 16% na primeira volta geral com todos os candidatos e fica em segundo lugar. Só que o Ventura tem uma taxa de rejeição grande fora do seu espaço ideológico, coisa que o Marques Mendes não tem propriamente. O Marques Mendes, no final do dia, apesar de não ter uma taxa de aceitação ou de preferência muito grande numa primeira volta com os seus 13 pontos percentuais, consegue ir buscar segundos votos. E o que é que são segundos votos? Eu não voto no Marques Mendes como primeira escolha, mas do mal ou menos numa segunda volta se calhar vou conseguir votar no Marques Mendes.
e ele pode sair beneficiado disso na primeira volta, no sentido de quem não gosta muito do Gouveia e Melo, por ser militar, ou pela pandemia, ou seja o que for, se calhar na primeira volta repensa talvez a votar no Marcos Mendes, porque sabe que consegue rivalizar mais facilmente, e isso pode prejudicar o Ventura, porque se repararem o Ventura não ganha um único ponto percentual, também não perde, mas não ganha nenhum ponto percentual relativamente àquilo que ganha numa primeira volta. E isso é uma coisa muito positiva que o Marcos Mendes tem e algo preocupante para o Ventura no caso de passar para uma segunda volta. Portanto, será algo que o Marcos Mendes poderá jogar a favor. Olhando depois aqui para os candidatos da esquerda, exatamente, o Mário Centeno é o que mais próximo está de conseguir fazer aquilo que o Marcos Mendes consegue fazer. E é curioso porque o Mário Centeno tem um pouco a mesma... Ele não é antipartidário, não é? Mas está numa função que supostamente deve ser neutra. Supostamente. Mas o Mário Centeno, dos candidatos presidenciais aqui, ele é, tecnicamente falando, vocês sabem que eu gosto de separar as águas, não é? Eu nunca na vida votava no PS, essas coisas todas, mas tecnicamente falando, o Mário Centeno é muito bom. É muito bom. É muito bom. Eu sempre disse isto, nem retiro o que digo, independentemente da índole ideológica. Tem ali algumas trafolhices que fez, nomeadamente para governador do Banco de Portugal, avaliar o trabalho do anterior Ministro das Finanças, que por acaso era ele, era a mesma coisa que eu ser professor e corrigir os meus testes enquanto aluno, uma rebaldaria, mas, tecnicamente falando, na sua área, ele é muito bom. E há reconhecimento disso, por isso é que ele consegue 23%. E não é alguém muito polarizador. Portanto, isso pode beneficiá-lo também, embora ele não seja candidato, mas, na minha opinião, o Mário Centeno era claramente, de longe, o melhor candidato que o PS poderia apresentar a estas eleições. Claramente. Gosto do António José Seguro também, mas o Mário Centeno seria o melhor. Tecnicamente, politicamente, tem um excelente currículo, isso é importante também. Portanto, enfim... e é mesmo, não só político, ele tem um excelente currículo do ponto de vista académico, ele estudou em Harvard, depois politicamente foi Ministro das Finanças, Governador do Banco de Portugal, portanto, é alguém com know-how. E isso beneficiava sempre... quem o PS apoiasse, não é? Mas ele, no caso, não quer. Bom, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Relembro que tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. E podem também ganhar o giveaway, 250€ para gastarem na Prozis. Basta usarem o código SOUSA10, têm os 10% de desconto e estão automaticamente inscritos para ganhar. Têm até ao final do dia de hoje, até às 23h59 do dia 31 de janeiro, que eu amanhã, no Instagram e aqui nos 2 canais de YouTube, eu vou anunciar o vencedor. Fiquem atentos ao número da vossa encomenda, porque eu vou revelar o número da encomenda, depois vocês só têm é que verificar se o número da vossa encomenda corresponde ao número vencedor que eu irei anunciar aqui nos canais e no Instagram, tá bom? Malta, vamos ficar por aqui, tá? Muito obrigado a todos, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.